Beleza, a gente falou sobre cansaço. Só tem uma coisa que vence o cansaço, é o treinamento. Então, nesse terceiro vídeo, eu contei como se o outro fosse o segundo, mas esse aqui na verdade é o terceiro, porque teve a fase de conceito, né? Que teve a introdução. E aí eu fui corrigido, mas deixa isso pra lá. Vamos fazer orgânico mesmo. E aí o que é que acontece? A gente vai ter que fazer agora uma coisa que está muito ligada à aquisição de condicionamento. Esse papel, eu acho que eu não vou ficar com esse papel na mão não, porque esse papel acaba atrapalhando as coisas aqui. Mas é porque eu vou precisar para fazer algumas coisas aqui, mas eu vou deixar aqui, daqui a pouco eu pego. E aí o que é que acontece? Você precisa entender que o cansaço, ele é muito natural, a gente já falou sobre isso. Mas o importante também é você fazer simulado. Se tem uma coisa que é de extrema necessidade na prova da OAB, é a simulação do que você vai fazer no dia da prova. Por dois motivos. Primeiro, para você se condicionar, e segundo, para você acabar um pouco com o nervosismo, que o nervosismo atrapalha muito, muito mesmo os candidatos. Então, o que é que eu fazia? Eu fazia todos os meus estudos durante a semana e no domingo, às 13 horas, eu parava, pegava a minha caneta, pegava o caderno de prova. Eu não fazia simulado através de aplicativo, eu não fazia simulado através do computador ou do notebook, eu fazia simulado aqui, ó. Como vai ser, porque lá você não vai usar o celular. Lá você no máximo vai usar na segunda fase o vadimeco para fazer as suas referências. Mas eu imprimia, sentava na minha mesa, pegava a caneta. Essa caneta, ela serviu para fazer inclusive o exame da prova mesmo, porque ela se adaptava até a minha mão, a textura da caneta, o desenhar da caneta. Eu escolhi o mesmo tipo de caneta. Então eu imprimia a prova, fazia a impressão, sentava, levava o chocolate, levava água mineral. Eu tinha a sorte de morar sozinho, então eu acho que isso ajudou. Mas você pode pedir para que a sua família venha junto com você nessa preparação. E aí, quando chegava às 13 horas, no horário de Brasília, eu começava a fazer a prova. Fazia a prova e aí até uma determinada questão. Parava, ia no banheiro, voltava, comia um pedaço de chocolate, tomava água e recomeçava a fazer a prova. Então, isso foi muito importante porque eu fiz 6 simulados durante a minha preparação para a primeira fase e 5 simulados para a minha preparação para a segunda fase. E aí, o que aconteceu? No dia da prova, o nervosismo ele não estava mais presente, porque era como se eu estivesse sentado na mesa de casa. Eu não conseguia enxergar aquela quantidade de candidatos que estavam na sala comigo, porque a caneta era a mesma, a prova era a mesma, a conversa intelectual era a mesma. Então eu me sentia como se eu estivesse... Aconteceu comigo uma coisa tão engraçada que eu me levantei para ir no banheiro e não pedi ao fiscal, porque eu já estava tão acostumado, pensava que... E eu fui no banheiro de porta aberta, porque como eu morava só, eu não precisava fechar a porra da porta do banheiro. Mas eu estava condicionado, e isso foi muito bom. E na segunda fase eu me lembro que como eu estava bem mais condicionado, porque eu fiz prova de constitucional, e é um assunto que eu relativamente amo, eu saí muito desconfiado, porque eu achei a prova muito fácil. Mas não era que a prova estivesse fácil, que na época foi uma das provas que mais reprovou de constitucional. A questão é que eu estava muito bem preparado, eu estava muito bem condicionado para enfrentar aquela prova. E a prova, ela não me batia, ela não conseguia mais mexer com o meu emocional, ela mexia com o meu intelectual, obviamente. Eu tinha que saber responder a prova, mas o cansaço eu não tinha mais. E eu também não tinha um nervosismo, então eu respondia de forma muito natural. A caneta, ela seguia na prova de forma muito mais tranquila. Era a mesma caneta, ela estava até no finalzinho, mas como era para marcar o gabarito e marcar a prova, tinha tinta suficiente. Mas foi a mesma caneta que eu fiz os 6 simulados da primeira fase. Então isso me ajudou muito. Então, existem várias pessoas que têm a dificuldade de não fazer simulado com medo de testar o conhecimento. É a pior burrice. É a pior burrice que alguém pode fazer. Teste o seu conhecimento. Faça simulado, mas de preferência um simulado por semana,
na hora da prova e sentado com todo o ritual natural que você vai ter que fazer. Não deixe que o dia da prova seja uma surpresa para você ou algo desconhecido. Não tem muito bicho, você vai receber a prova lacrada, o fiscal você vai deslacrar, você vai responder a prova e você pode ir no banheiro, você pode comer um pedaço de chocolate, você pode tomar água. Todos esses procedimentos eu peço a você que você faça, que não deixe de fazer esse procedimento, porque é um procedimento que ajuda muito. Então, façam um simulado, a quantidade de simulado que tiver, façam um simulado e evitem fazer simulado através de aplicativo de internet e através de computador. Faça o simulado como vai ser a prova, ok? Então, mais uma dica está dada aqui: simulado. Teste seus conhecimentos, porque se você não testar o seu conhecimento, você pode ter uma grande surpresa e que tomara que não seja negativa no dia da prova. Muitas pessoas se decepcionam com a quantidade de questões perdidas porque não testaram seus conhecimentos. Tranquilo? Então, ó, relaxa, tu estás no paraíso, tu estás tranquilo, faz de conta que vai ser esse esquema aqui que tu vai fazer a tua prova. E no dia que tu estiver fazendo o teu simulado, tu vai dizer: eu vou estar no lugar que Denilson estava naquele dia que eu li aquela estratégia. Aí tu remete tua cabeça para lá, faz feito o presidente africano, que ficou preso durante muito tempo, meu Deus, como é o nome dele? Como é o nome, doutora? Presidente africano que ficou preso durante muito tempo. Como é o nome do cara? Teve até um filme. Qual é o presidente africano mais importante de todos os tempos? Me diz aí. Todo mundo sabe. Não é possível que eu tô pagando esse mico aqui que vocês não sabem quem é Nelson Mandela. Nelson Mandela, ele falou uma coisa que eu quero chegar nesse nível. Ele disse o seguinte: eu nunca estive preso. A única coisa que esteve preso foi o meu corpo, porque a minha mente, ela sempre ia para onde eu queria. E é muito importante, eu não tenho esse nível ainda não, mas eu vou chegar. E eu espero que vocês cheguem também junto comigo, ok? Então, Nelson Mandela, da OAB, vamos para o próximo vídeo que a gente vai continuar com as estratégias para tu arrasar na prova. Um abraço.